E aí, tudo bom? Aqui é o Juliano Redivo e eu não sei se você já me conhece, mas eu vou te contar um pequeno resumo da minha trajetória. Eu sou filho de produtor rural aqui do extremo oeste do Paraná. Quando eu era mais jovem, eu fui para a capital do nosso estado, Curitiba, para estar estudando agronomia. Como a maioria dos filhos de produtores rurais, eu era muito tímido mesmo. E é engraçado porque naquele momento eu fui fazer agronomia com o objetivo de tocar a fazenda dos meus pais. E lá na UFPR, durante a faculdade, eu só sabia de uma coisa: eu precisava evoluir como engenheiro agrônomo. Eu não sabia nem como nem onde, mas a cada estágio que eu fazia, cada participação nas atividades acadêmicas, como CREA, centro acadêmico, enfim, fui percebendo que as possibilidades dentro da nossa carreira de engenheiro agrônomo eram muito maiores do que eu imaginava quando eu tinha começado a agronomia. Eu sabia que se eu fizesse tudo certo dali pra frente, eu ia mais cedo ou mais tarde me tornar um profissional referência no agronegócio, como eu sempre busquei ser desde o início. Só que nunca é tão simples, né? O que pouca gente sabe é que alguns meses antes de eu terminar a faculdade, eu comecei com um problema que eu não sei bem certo até hoje o que aconteceu. Talvez uma ansiedade forte ou até uma depressão, que se estendeu por alguns meses até pouco depois do término da faculdade. Eu não sei dizer exatamente que tipo de problema que era na época, porque, sendo sincero, eu não tinha maturidade naquele momento para lidar com esse tipo de problema. Eu também não sei te dizer como que surgiu esse problema, qual foi a causa, porque no final da faculdade eu tinha algumas preocupações que são naturais do engenheiro agrônomo que está se formando, como por exemplo, eu queria me tornar um engenheiro agrônomo bem sucedido na minha profissão, na minha carreira, um engenheiro agrônomo referência. Afinal, quem que não sai da faculdade como engenheiro agrônomo, com canudo na mão, querendo um bom emprego numa boa empresa, numa revenda multinacional, cooperativa, ter sua independência, construir sua trajetória dentro do agronegócio. Mas como que isso ia acontecer? Como que eu ia construir essa minha trajetória de sucesso? A única coisa que eu sabia é que naquela época eu já não queria mais voltar para casa dos meus pais. Eu queria seguir os meus próprios passos. E eu confesso também que nessa época eu tinha muito preconceito com vendas. Não era pouco não, tá? Afinal, durante a faculdade, muitos dos meus professores, eles trabalhavam com essa ideia de que vender era ruim, que vender era coisa de picareta, que o correto era trabalhar com conhecimento técnico, forma ética, como se vendas e ética não pudessem ser conciliadas. E isso também não era diferente antes mesmo da faculdade dentro da minha família. Afinal, o vendedor, ele só quer empurrar, certo? Eu quero trabalhar com assistência técnica, com consultoria e com vendas, nem pensar, né? E depois de alguns meses, quando eu consegui finalmente sair dessa ansiedade forte, eu comecei a fazer meus contatos, comecei a mandar currículos, comecei a acessar meu networking naquela época. Eu tive a oportunidade de participar daquele que seria o processo seletivo mais desafiador já feito por mim até então. Mas ao final de 8 horas de processo seletivo, com mais de 60 candidatos, naquele dia de seleção, porque eu lembro que tinha um segundo dia que deveria ter mais o mesmo número de candidatos, eu e mais 9 engenheiros agrônomos fomos contratados na maior cooperativa da América Latina. O meu primeiro emprego ele foi um divisor de águas e eu finalmente entendi que assistência técnica, consultoria e vendas do outro lado, elas podem e devem sim andar juntas. E não tem nada de errado com isso. O produtor ele precisa produzir e para produzir ele precisa de insumos e serviços. E que o conhecimento técnico aliado com vendas vai fazer com que esses insumos sejam posicionados de forma correta a campo. E dessa forma o produtor rural, o cliente lá na ponta, ele vai conseguir produzir mais e ter mais rentabilidade, mais dinheiro no bolso na fazenda dele. E depois desse meu período de 3 anos na maior cooperativa da América Latina, eu passei mais 3 anos a campo na terceira maior cooperativa do Brasil e fui promovido para gestor de defensivos e fertilizantes nessa terceira maior cooperativa. Foi uma experiência muito boa para mim e só agregou na minha trajetória. E hoje eu sou consultor e produtor rural aqui na região extremo oeste do Paraná e aqui no Digital eu tenho a missão de formar engenheiros agrônomos que são referência no agronegócio e através disso aumentar a rentabilidade dos produtores rurais dentro do nosso setor. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da minha trajetória, seja muito bem-vindo e lembra que é só o começo.